Para você que não assistiu, para você que não acompanhou, eu quero te recomendar você acompanhar a série de mensagens baseado em capítulo 12. Eu considero uma das séries de maior edificância para nossas vidas foi a exposição de Romanos 12. Foram 6 mensagens em 6 quintas-feiras, e eu te aconselho você depois ir lá no YouTube e você realmente acompanhar essas mensagens. Então, são mensagens. Romanos 12 é um capítulo muito prático para a nossa vida diária. É muito importante nós estarmos bem atualizados com realmente as mensagens que foram tratadas em Romanos 12. São mensagens contemporâneas, com muita aplicação para os nossos dias atuais. Então, abre, por gentileza, a tua Bíblia. Vamos ler, né? 1 João, capítulo número 1, que vai nos dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero orar com você, então curva a tua cabeça. Pai, nesse momento, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui nesse lugar de hoje. Obrigado, Deus, pela a oportunidade que temos de podermos falar de tua palavra, de podermos nos debruçar diante da mesma, de podermos assim sermos alimentados pela tua palavra, que é rica e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, fala conosco nesta noite, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que tua palavra ela venha desta noite de uma forma saudável, trazendo edificação para nossas vidas em nome de Jesus. Eu falei domingo que um dos meus maiores desejos é que de fato a nossa quinta-feira ela se torne o nosso culto principal. O meu maior prazer enquanto pastor seria que as nossas quartas-feiras, aliás, corrigindo, de fato se torne o culto aonde nós precisássemos chegar antes de todos, para de fato pegarmos um lugar. Mas infelizmente isso não é o mal da Igreja Galpão, isso é o mal da igreja brasileira, que infelizmente aprecia muito tira-gosto, mas infelizmente é péssima na apreciação no alimento sólido, no que de fato traz substância para a nossa vida cristã. Como eu falei recentemente, eu conversando com um amigo meu, e ele me falando que na igreja dele em Caruaru acontece 2 cultos no culto da Vitória, e o culto de ensino é um culto que dá poucas pessoas. E ele me falando aquilo, eu disse: cara, tem alguma coisa errada, mas a grande realidade é que não é errado a igreja lá, é errado constantemente o público em si, porque nós somos acostumados a irmos para o culto de Vitória, nós somos adaptados, nós somos instruídos a participarmos do culto fé, do culto de Vitória, do culto que as 7 muralhas de Jericó. Esse tipo de campanha, esse tipo de proposta, ela é muito atrativa aos nossos ouvidos, ela é muito atrativa na realidade para a igreja do século 21. Porém, eu tenho ensinado a vocês, e vou ser repetitivo nesse aspecto,
que o que vai trazer substância para a nossa vida, o que vai trazer, na realidade, amadurecimento, o que vai trazer firmeza para nossas vidas, não é o culto de vitória, apesar que nós não temos culto de vitória, mas é de fato nós nos tornarmos bons apreciadores da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos edificar quando muitas vezes não estamos no culto. Então, se você não tem o hábito de cultivar a sua vida de oração, a sua vida de leitura em casa, começa a desenvolver isso. Porque um cristão que só se alimenta no culto de ensino, ele infelizmente é um cristão fraco. Eu costumo dizer que a minha leitura em casa, o meu devocional em casa, é onde de fato Deus fala muito ao meu coração. Então desenvolva esse hábito, desenvolva o hábito de você ter momentos de leitura a sós, de você, seja à noite, seja pela madrugada, seja pelo amanhecer do dia, mas que você tenha esse hábito, o hábito de ler, o hábito de estudar, o hábito de realmente se tornar um conhecedor da palavra de Deus. Porque se nós não nos tornarmos, se nós não formos bons leitores, com muita facilidade nós seremos enganados. Com muita facilidade nós seremos ludibriados e seremos levados por qualquer vento de doutrina, como diz Paulo, se nós não tivermos o cuidado de sermos apreciadores e nós não tivermos o cuidado de sermos bons leitores da palavra de Deus. Então tem o hábito, desenvolve lá, diga, cara, eu vou estudar Lucas, eu vou estudar Romanos, eu vou estudar Pedro, João, nós estamos estudando João, desenvolve no teu devocional João. Diga, cara, a minha leitura diária vai ser João, as epístolas de João, e aprende, são uma literatura riquíssima para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então quem não ler, não terá autoridade para pregar, quem não ler, não terá discernimento de espíritos, e quem não ler, não terá maturidade espiritual. Então a leitura, ela é fundamental para o nosso crescimento diante de Deus, e eu quero de fato que vocês aprendam a ter esse hábito. Aprenda a ter o hábito de realmente ler, de ter os devocionais, de ter os momentos, e que a gente venha criar o clube da leitura, que a gente venha ter aqui na igreja a galera que gosta de ler, que gosta de se reunir para discutirem de uma forma saudável os temas que trazem de fato o crescimento da nossa fé cristã. Esse é o meu desejo e minha oração para todos nós. Epístola de João. Uma das coisas que você precisa saber de início é que o escritor do Evangelho de João, ele é o mesmo escritor dessas epístolas aqui. O termo literário é muito parecido. É tanto que se você ler João capítulo 1 e o primeiro versículo, e você ler a epístola de João, é muito semelhante a forma literária como o escritor aqui, ele de fato ele escreve. Então não há sombra de dúvidas que João, o apóstolo, tenha sido de fato o escritor dessa epístola, e ele sim também foi o mesmo escritor do Evangelho. Então isso é um senso comum entre os bons teólogos, entre os bons pesquisadores da palavra de Deus. E qual foi a data que ele escreveu? Acredita-se que essa epístola, ela não há como ter uma data precisa, porque não há fatos históricos relatados nela para que assim consiga se fazer uma avaliação da data, mas subentende que de fato as cartas escritas por João foram uma das mais antigas. Então ela estaria entre o ano 90 a 95 depois de Cristo. Então observe que de fato é uma das últimas epístolas, uma das últimas cartas de fato a ter sido escrita. Então o ano vai variar entre de fato o ano 45, 90 a 95. Acredita-se que ela tenha sido uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que não é direcionada apenas para uma igreja. Acredita-se que ela tenha sido lida por várias igrejas dentro do contexto qual de fato João direcionou essa carta. Então é uma carta circular, é uma carta que tinha como objetivo falar não apenas com um público específico, mas com um contexto, na realidade, para a qual de fato ele foi assim direcionado. João, ele é muito enfático
no início dessa epístola, porque ele vai dizer o seguinte, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e vimos dela, e demos testemunho, anunciando a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. João inicia essa epístola dizendo, olha, eu vou falar de algo que eu vi, de algo que eu ouvi e de algo que eu apalpei. A razão que se explica para que João tenha sido tão enfático quando ele inicia dizendo, olha, eu vou falar de algo que eu ouvi, que eu vi e que eu apalpei. É como se Paulo dissesse, é como se João tivesse afirmando com muita categoria, com muita veemência, eu estou falando de algo que de fato eu conheço. Não que, se porventura João tivesse ouvido falar, não tivesse veracidade, mas ele faz questão de deixar bem claro, porque quando nós iremos ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer que ele ouviu falar acerca dos fatos. Mas João aqui, ele é enfático, ele diz que ele viu, que ele ouviu, que ele viu, que ele ouviu, que ele apalpou. E provavelmente traz a ideia, porque um dos objetivos dessa carta era combater a seita do gnosticismo, que de certa forma relatava, pregava, afirmava que Cristo era uma alma, não era um corpo físico. Então quando João ele diz, olha, eu não só vi, como eu ouvi, como eu peguei, ou seja, os meus sentidos, eu apalpei, não era uma alma, não era um fantasma, não era um espírito, era de fato um corpo em carne, porque o gnosticismo ele pregava que Cristo não poderia ter assumido um corpo físico, porque de fato a matéria é má e Cristo é bom, Deus é bom, então jamais ele teria encarnado. Por isso é que de fato ela é uma doutrina totalmente combatida, principalmente por João, nesse aspecto, porque ela nega a encarnação de um Deus que se fez carne. Mas ele continua no versículo 3, e o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nesse versículo 3 aqui, se você prestar atenção, você vai perceber que aqui está um dos propósitos dessa carta ter sido escrita. Um dos propósitos de Paulo, de fato, escrever a esses irmãos, que é, de fato, o objetivo de desenvolver a comunhão. Observe novamente a leitura, versículo 3, que ele vai dizer: o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Então, esse primeiro capítulo, João ele tem um propósito, ele tem um objetivo, que é desenvolver a comunhão dos irmãos, mas em dois aspectos. Ele vai falar sobre a comunhão no sentido horizontal, mas também ele vai falar na comunhão no sentido vertical. Então observe que ele vai dizer que ele escreve com o objetivo deles manterem a comunhão, e João vai dizer, porém a nossa comunhão é com o Pai. Então ela tem dois métodos, dois objetivos: comunhão no sentido vertical e desenvolver a comunhão no sentido de fato horizontal. É que de fato esses irmãos, eles cada vez mais tivessem comunhão com a igreja, mas que acima de tudo tivesse comunhão de fato com Deus. Até porque João ele vai tratar isso, que não há como nós desenvolvermos uma comunhão com o Pai se primeiro nós não desenvolvermos uma comunhão com o nosso próximo. Por isso é que ele vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas que não consegue amar o seu irmão, é mentiroso. Ele vai dizer, se você não consegue amar alguém que você vê, como é que você vai amar alguém que de fato você não vê? Então João ele vai ser muito enfático nessa questão, dessa construção, dessa comunhão vertical e horizontal na realidade, fazendo com que realmente esses irmãos tenham essa comunhão.
E observe, eu vou adiantar só para tratar a questão da comunhão. Observe que no versículo número 6 ele vai dizer: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, João tinha como objetivo, de fato, desenvolver. Ele tinha como objetivo realmente chamar, fazer com que a comunhão no sentido próximo e no sentido Deus, ela de fato fosse desenvolvida. Era um objetivo do apóstolo, era fazer com que realmente essa comunhão com Deus, que nada mais é do que de fato desenvolvimento espiritual, ela de fato fosse cada vez mais aguçada, para que esses irmãos assim eles conseguissem realmente viver uma vida ampla diante de Deus. E eu entendo que essa deve ser também a nossa postura como líderes. Nós estamos trabalhando na nossa classe de líderes, formadores de herói, um livro muito fantástico, e eu acredito que todo líder, ele tem que desenvolver nos seus liderados a comunhão vertical. Nós temos que incentivar aos nossos irmãos a realmente se relacionar com Deus no nível mais alto que de fato se puder. Porque não há vida na comunhão com o próximo se de fato eu não estiver alinhado com Deus. Porque a minha volta a Deus, ela faz com que de fato eu consiga lidar com meus irmãos. Andrea Vargas, ela vai trazer uma explicação que eu concordo, uma tese que eu concordo plenamente com ela, que ela vai dizer que todo o problema do ser humano resume-se a espiritualidade. Todo o problema, o meu, o seu, da humanidade, a raiz dele é um problema de espiritualidade. Como assim, pastor? Pense comigo, o mundo era perfeito, o mundo era em paz, Adão cultivava a terra, banhava-se nos rios, desfrutava, cuidava de todo o jardim que Deus lhe entregou. Mas a partir do momento que o homem peca, a paz deixa de reinar. A partir do momento que o homem peca, que o pecado entrou no mundo através dos atos do homem, a partir daquele momento o homem começa agora a ter problemas de relacionamento, ao ponto do Caim agora matar o seu próprio irmão. Então, a partir do momento de fato que o homem ele peca, a partir do momento que a espiritualidade ela é atingida, desenvolve-se todas as mazelas do ser humano. Então, todos os nossos problemas, a raiz dele não deixa de ser um problema de espiritualidade. Por isso é que eu defendo que quando você está de bem com Deus, você está de bem com a vida. Você que está de bem com Deus, você ama o próximo, você é manso, você é humilde, você não se irrita com facilidade, você é paciente, você é longânimo, você é bondoso, você perdoa com facilidade, quando se está totalmente conectado com o Pai. Mas, quando essa conexão com o Pai não está totalmente afinada, alinhada, nós nos tornamos ignorantes, prepotentes, insensíveis à necessidade do outro. Nós ficamos muito chateados, com muita facilidade nos irritamos com o próximo, com o outro. Se o culto atrasa, eu me irrito, se o culto passa, eu me irrito. Toda essa irritação nada mais é do que de fato uma conexão ruim entre Deus e você. Quem estava domingo aqui no culto? Levanta a mão. Vocês perceberam que o som parou várias vezes? Sim ou não? Parou várias vezes. Você sabe por que parou? Porque a energia que estava mandando para as caixas tinha um plugzinho ali que estava dando uma interferência. Foi molhado com a chuva e não ficou legal. Então quando vibrava o som e ele mexia, perdia a conexão, o som parava. Isso representa nós. A Iago veio aqui no meio da semana, tirou o plug, colocou ligação direta. E ele disse: pastor, pode aumentar o som hoje, que eu duvido que ele não vai tremer, ele não vai se apagar, ele não vai parar, porque a ligação está direta, o cabo foi verificado, a conexão ficou totalmente perfeita. Então, quando nós estamos mal espiritualmente, nós nos tornamos arrogantes, prepotentes, cheios de si, irritados, tudo nos irrita. O menino irrita, a mulher irrita. Um dia desse eu entrei dentro do carro de um amigo meu e ele me disse: Paulinho, eu estou precisando de um psicólogo, cara. Por quê? Eu disse: porque
bicho, eu ando irritado demais com as coisas. A mulher fala, eu já me irrito. A criança chora, eu me irrito. Eu disse, meu irmão, você não precisa de um psicólogo. Você precisa de uma igreja. Como assim? Você precisa se conectar com Deus. O teu problema não é de psicologia, não é na tua mente. O teu problema é no teu espírito. Você está carnal, você está intolerante, você está agressivo. E isso nada mais é do que resultado de uma vida desconectada de Deus. Então você precisa conectar-se com Deus, ter comunhão com Deus, porque aí desta forma você vai se tornar o ser mais manso da face da terra. Então os nossos maiores problemas, a raiz dele é a espiritualidade. Você já percebeu? Você consegue se perceber como você se torna quando você não está bem? Uma vez falando com um amigo, ele disse, pastor, se eu estiver mal espiritualmente, eu me torno um ser muito ruim. Se eu me torno ruim, eu me torno intolerante, eu me torno agressivo, eu perco a sensibilidade com o meu próximo. Só que ele disse, só que eu percebo quando eu estou assim. E isso me faz entender que eu preciso fazer o que Iago fez, conectar, fazer a ligação dele, tirar o plug ruim e entrar no lugar secreto e me comunicar com Deus. É isso que nós precisamos. É isso que João está dizendo aqui, que de fato ele escreve essa carta com o propósito, um dos propósitos é desenvolver essa comunhão daquela igreja para com Deus, porque não existe igreja saudável, não existe igreja espiritual, não existe igreja que se mova no decorrer, no fluir do Espírito, se essa igreja não for uma igreja que está com a sua ligação conectada, bem afiada, bem direcionada, bem conectada com Deus. Então precisamos de fato primeiro averiguar a nossa comunhão com Deus. Se eu lhe fizesse essa pergunta aqui nesta noite, como está a tua comunhão com Deus? Como está a tua vida espiritual com Deus? Você está no seu melhor momento? Você está aquela pessoa que está cheia de Deus, transbordando do Espírito Santo? Que se o irmão te ofender, você vai dizer, amém, que Deus te abençoe. Ou você está, infelizmente, igual o meu copo, quase secando aqui, vazio. Que Luciano Subirá, ele usa, ele diz que ele foi pregar numa igreja, ele chegou lá em torno de umas 11 horas da manhã, só que antes ele almoçou. E quando ele chegou na casa do pastor, o pastor disse, eu vou levar na melhor churrascaria da cidade. E eles foram para a cidade e o pastor disse que a carne picanha da Argentina, lá no Paraná, coisa boa, viu? E lá, a carne melhor que tinha. E o pastor Luciano disse, cara, é tudo muito bonito, muito cheiroso, mas eu não quero. Mas por quê? Disse, porque eu estou cheio. Porque eu estou satisfeito. E ele começa a dizer, porque Deus, pastor Luciano, eu amo muito ele nesse aspecto, ele tem uma sensibilidade muito grande de perceber, de Deus falar com ele através de coisas, e ele disse que Deus começou a mostrar para ele, disse, meu filho, assim é você, se você estiver comigo. Se você me buscar, pode ser apresentar diante de você a melhor proposta, a melhor comida, o melhor prato, mas se você estiver cheio de mim, você não irá se entregar aos prazeres da carne. Por que é que com tanta facilidade a gente cai na pornografia, a gente cai em tantos pecados, muitos caem no adultério, muitos caem na pornografia, muitos caem na sensualidade, na mentira, no engano? Por quê? Porque nós alimentamos muito mais nossa carne, nós nos enchemos de tudo que é carnal, de tudo que enche o nosso ego, as nossas vontades carnais, e pouco oramos. Quer que eu tire a prova com você aqui nesse dia? Quem se levantou de 8 horas da manhã, levante a mão aí, por gentileza. Antes de 7, quem se levantou antes de 7? Olha, eu estou na casa dos 8. Já foi-se embora aí de 8 para cá, umas 10 horas ou mais, né? Umas 12 horas talvez. 12 horas. Deixa eu te perguntar. Quantos minutos você tirou hoje de leitura? Você foi no seu quarto, fechou a sua porta e falou com Deus hoje? Você está lendo algum livro que edifique a tua fé? Eu sei que
uma porcentagem muito pequena pode ter feito isso, mas a maioria não fez. 12 horas, ninguém tirou 10 minutos para orar. 12 horas até agora, provavelmente, ninguém tirou um tempo para refletir num texto bíblico e dizer, cara, eu vou refletir, eu vou me alimentar a minha alma nisso aqui. Mas aí nós procura o pastor, estou tão fraco espiritualmente, eu não consigo me firmar na igreja, eu não tenho vontade de ir para os cultos. Como é que você vai ter, criatura? Se você passa 12 horas do teu tempo, você não ora, você não lê, você não medita, você não reflete, você não pensa em Deus, você só pensa em dinheiro, você só pensa em mulher, você só pensa em homem, você só pensa nos prazeres da carne, você só se enche daquilo que de fato atrai a tua carne, edifica a tua carne, engorda a tua carne. Não há como. Então nós precisamos parar, e eu tenho dito isso, e rever as nossas prioridades, e rever de fato os nossos conceitos, porque o objetivo de João é dizer, olha, eu vi, eu testemunhei, e meu propósito é de fato que as nossas experiências, o que eu vou falar, o que eu vou pregar, gerem em vocês de fato comunhão. Porém, eu entendo que a comunhão ela não será gerada se nós não tivermos a preocupação de buscarmos. Irmãos, olha, um crente cheio do Espírito Santo não tem culto ruim para ele. Um crente, quando ele tem hábito de leitura, tem hábito de oração, tem devocional perante o dia, ele é aquele cara regrado com a sua vida espiritual. Para essa pessoa, eu concordo que de fato não existe culto ruim. 2 amigos meus disseram, pastor, vamos entrar num propósito de 120 dias? Eita, muita oração, né? Não, é para ir para academia. Eu disse, meu irmão, não estou cuidando da minha vida espiritual, imagina se eu vou cuidar do meu físico nesse momento. Eu preciso, né? Mas deixa eu alinhar primeiro o que é primordial na minha vida, para depois eu cuidar do meu físico. Não estou aqui sendo contra quem vai para a academia, não. Agora, se o que é mais valoroso para mim, a minha vida espiritual, eu não estou cuidando dela, porque eu vou me dedicar tanto à minha carne, que daqui a pouco perece, morre, e não serve para nada mais. Parece não ser uma fala muito legal, mas é verdade. Nós estamos muito preocupados com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa aparência. Mas você se preocupa com o seu espírito, com a sua alma, com a sua comunhão com Deus? Você para tempo para de fato dizer, não, eu vou cuidar do meu corpo, mas da minha alma, do meu espírito, da minha mente também. Porque está cheio de gente fortuna, depressiva, está cheio de gente grandona, mas vazia de Deus, querendo colocar uma corda e se enforcar, porque cuidou demais do corpo e se esqueceu que ele é uma alma vivente também. Então precisamos entender esse princípio aqui, e precisamos de fato manter comunhão com Deus. No verso de número 5, ele vai dizer, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deixa eu pensar com vocês acerca dessa afirmação de João. Deus é luz. Eu entendo que quando João ele afirma que Deus é luz aqui, ele está trazendo a seguinte mensagem para os seus ouvintes: se vocês estão em treva, a luz que é Deus, quando chegar em vocês, vai clarear, vai trazer claridade aos pensamentos de vocês, e vocês vão se deparar com toda a podridão que está na vida de vocês. Eu vi recentemente, eu acho que pelo Hernandes Dias Lopes, ele dizendo: alguém que está no pecado, mas não reconhece o seu pecado, é porque está muito distante de Deus. Porque Deus é luz, e quando Deus chega, Ele clareia. E o erro que estávamos cometendo, ele se torna visível diante de nós. Eu acredito que quando João está dizendo Deus é luz, ele está dizendo, olha, se vocês de fato tiverem em Cristo, a luz vai clarear a mentalidade de vocês, e vocês vão perceber de fato a treva a qual você estava vivendo. Então, uma pessoa que diz, eu me entreguei a Jesus, mas ela não deixou a sua vida pecaminosa, essa pessoa nunca teve em Deus. Porque Deus, Ele traz as claras. Deus, Ele nos coloca
os nossos pecados diante de nós, como nós nos vemos diante de um espelho. Assim é Deus quando Ele chega na vida de uma pessoa, na vida de uma família, de uma sociedade, de um povo. Ele clareia, e o que estava em treva, o que estava no escuro, torna-se visível diante dos nossos próprios olhos. Pastor, mas tem como alguém estar no pecado e não perceber? Tem. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios, Paulo vai dizer aos irmãos em Corinto, que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. O Deus desse século cegou o entendimento. Então o que é que Deus faz quando Ele chega? Ele, com sua luz penetrante, com sua luz forte, Ele de fato tira as vendas de Satanás e faz com que o homem de fato enxergue a podridão a qual lhe estava lhe cercando. Então é muito comum as pessoas chegarem na igreja, é muito comum as pessoas viverem suas vidas lá fora, devassas, no erro, e quando chega diante de Deus a ficha cai, e o cara percebe que o pecado que ele está vivendo, de fato, não faz parte do projeto de Deus para a vida dele, porque somente o Evangelho de Cristo, somente Deus tem esse poder de fazer o homem perceber as suas mazelas, de fazer o homem perceber a sua arrogância, de perceber que está indo por um caminho o qual Deus não planejou para ele. Então João vai dizer que Deus é luz, e a minha orientação, a minha oração é que Deus ele entre dentro de cada mente, de cada coração, e que cada um que está aqui de fato consiga enxergar os pecados que nos cercam, aquilo que estava lá e que nós estávamos despercebidos, mas que está lá existindo, que está lá permanente, e muitas vezes nós estávamos totalmente despercebidos. Ninguém melhor do que você para de fato dizer: Senhor, me mostra quais são os meus pecados. Senhor, tira a vinda e me faz enxergar os erros que eu estou cometendo. Um dia desse uma moça me procurou, ela estava afastada do Evangelho, e até estava visitando algumas igrejas. Ela disse: pastor, eu voltei para a igreja porque eu estava cometendo algo muito errado e estava se tornando normal para mim. Eu não estava mais percebendo que era errado, até que de repente eu começo a participar do culto, e no culto a ficha cai, e Deus diz: minha filha, todas aquelas práticas que você estava fazendo não é do meu agrado. Então Deus ele tem esse poder de nos trazer a sua presença, a sua luz, para de fato fazer com que toda imundícia que está dentro de nós seja visto no espelho, ao olho nu, para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Então a minha oração é essa. A minha oração é que nessa noite Deus faça isso. Deus nos coloque diante dos nossos próprios pecados, para que a gente chore por eles, para que a gente se arrependa deles, para que nós venhamos entender que realmente a ordem é: venha como estais, mas não devemos permanecer como estávamos. Eu talvez seja um dos pastores dessa cidade, que o meu convite é: venha todos para cá. Não importa se o seu pecado é na homossexualidade, se você tem problema, não importa. Venha ouvir o Evangelho. Agora eu entendo que o Evangelho verdadeiro, ele não me permite eu ficar da forma qual aqui eu cheguei. E eu posso até resistir a esse Evangelho, porque a Bíblia vai nos dizer que infelizmente existem pessoas que, por mais que você pregue, infelizmente elas não se convertem ao Evangelho. São literalmente o joio. São pessoas que Paulo vai dizer que são amantes do seu próprio ventre, dos seus próprios prazeres. Então tem pessoas que entram, o Evangelho é pregado, mas elas não querem mudança. Mas não é essa a maioria. Eu entendo que o Evangelho, como diz Paulo aos Romanos, é poder de Deus, é o dínamos que entra no coração do homem e faz o homem se arrepender de todos os seus pecados. Então esse Evangelho que João fala, esse Deus que é luz, ele tem um poder de clarear a nossa mente e a gente entender o quão nós estávamos perdidos. Uma jovem chegou para mim depois do retiro e disse: pastor, eu estava andando por um caminho totalmente perdido. Eu estava andando por veredas, por lugares que não deveria estar andando. Mas ao ir para o retiro, Deus começou a mostrar que os lugares que eu estava não era o que Deus planejou para mim. O que aconteceu com essa jovem? Nada mais do que Deus como luz chegando, clareando essa moça e mostrando para ela os seus pecados, os seus erros.
Eu gosto muito da expressão no verso 6, que ele vai dizer: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Entenda o que João está dizendo. Se nós afirmarmos que temos comunhão com Deus, que de fato Deus habita em nós, que temos espiritualidade, mas andamos nas trevas, que trevas são essas, pastor? Os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, que se tornam o nosso pecadinho de estimação, que a gente começa a praticar e faz de conta que ele não existe, mas que ele está ali constantemente. Então andar nas trevas é você estar na prática do pecado e dizer que tem comunhão com Deus. Não tem como. João vai dizer: se nós afirmarmos que temos comunhão, relacionamento, que nós temos uma intimidade com Ele, mas a nossa vida é uma vida nas trevas, no pecado, no erro, nós somos mentirosos e Ele não habita em nós. Então não tem como você dizer: sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, mas vive traindo o esposo ou traindo a esposa. Não tem como você dizer: eu sou um jovem de Deus, mas você vive indo para um motel com teu namorado. Não tem como. Eu sou um homem, uma mulher de Deus, mas a mentira faz parte da minha vida, eu sou um mentiroso nato. Infelizmente você está em treva e comunhão com Deus não habita nenhum em você. João está confrontando, e essa carta de fato ela é uma carta muito confrontadora nesses aspectos, porque João vai nos mostrar, irmãos, não vamos nos iludir. Porque o que mais tem hoje é a gente com a faixa nos olhos, caminhando através do trio elétrico, caminhando a passos largos para o inferno, e dizendo: eu vou para o céu. Vai não. Porque a grande realidade é que não tem como nós mantermos comunhão com Deus se a nossa vida não for na luz, se a nossa vida não estiver em Deus, clareando. Eu não estou dizendo aqui que quem está em Deus não erra, não peca. João vai dizer: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Eu estou falando da prática, eu estou falando do hábito constante, eu estou falando daquela pessoa que vive pecando constantemente e não se arrepende. O pecado tornou-se algo comum na vida dessa pessoa e ela simplesmente diz: é normal, pastor, todo mundo faz, a carne é fraca. Eu lembro que quando nós iniciamos o galpão, tinha um rapaz que frequentava o galpão. Ele era de outra igreja. E o cara era casado, ele estava tendo um caso com uma menina, e o professor dele de judô me conhecia e disse: pastor, fulano que toca na sua igreja tem um caso com uma menina lá do meu CT. E eu procurei o menino da banda lá, disse: olha, teu músico não toca lá na minha igreja, cara, porque é um cara casado e está vivendo um caso extraconjugal. Vocês acreditam que esse menino teve a petulância de me procurar e perguntar: por quê, pastor? Eu disse: porque você está em adultério, meu irmão. Mas Deus perdoou, já deixei. Eu acho que depois desse caso, ele já teve uns 10. É tanto que a esposa dele não vive mais com ela. Mas tornou-se algo muito comum para aquele rapaz. Trai hoje, aí deixa, traz amanhã. E tornou-se, infelizmente, uma vida constante. O cara vive em treva, só que a treva para ele tornou-se normal. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para o pecado não se tornar normal na nossa vida. Nós precisamos constantemente, e uma das coisas que eu mais oro a Deus é: Senhor, não retires de mim o teu temor. Porque a partir do momento que eu começar a pecar e eu não sentir, infelizmente, quando eu não chorar mais pelos meus pecados, eu estou caminhando, eu estou descendo uma ladeira para o inferno, em alta velocidade, infelizmente. Assim somos nós. Nós não podemos simplesmente aceitarmos o pecado. Nós não podemos simplesmente vivermos dentro da lama porque nós não somos porcos. Eu sempre digo o seguinte, que nós, enquanto ovelhas, podemos até nos melarmos na lama, mas a lama não é o nosso lugar. Há uma grande diferença entre uma ovelha e um porco. O porco você dá banho nele, e quando você vira o rosto que olha, ele está na lama novamente. A ovelha, ela pode se molhar, ela pode se melar, mas ela não vive lá, porque não faz parte da vida, não faz parte do DNA, não faz parte da história, da identidade daquele animal.
Então, João vai ser bem categórico quando ele afirma: se nós afirmamos que estamos em Deus, mas estamos andando na treva, nós somos mentirosos e estamos nos enganando. O que é se enganar? É pensar que está indo para o céu, quando na verdade está indo para o inferno. Irmãos, não se engane, existe muita pessoa se enganando. O que mais existe hoje é pessoas se enganando. Um dia, eu já contei isso aqui, um rapaz chegou para mim e disse: eu saio com outras mulheres, porque eu tenho um relacionamento aberto com minha esposa. Eu choquei na hora assim, ela tem ouvido de tudo, né? Mas nesse dia eu me assustei. E eu disse: como assim, meu irmão? Eu disse: não, ela sabe, ela permite, então não é pecado. E depois eu refleti, eu disse: cara, deixa eu te falar uma coisa. O pecado não é pecado porque tua esposa disse que é pecado. Pecado é pecado porque Deus determinou que é pecado, independentemente se tua esposa permite ou não. Porque se fosse assim era muito bom. Você tem raiva do outro, aí diz: esposa, eu posso matar fulano? Deixa eu matá-lo, vai. Tá bom, vou deixar. Então não é pecado não, né? Minha esposa permitiu, né? Então veja a mentalidade. Mas o que é que acontece com um ser humano desse? Infelizmente o camarada ele se entregou e ele entrou dentro de um poço, de um lamaçal de lama, mas ele gosta de estar lá, ao ponto dele procurar justificativas. Não, o meu erro não é errado, porque minha esposa sabe da minha imoralidade sexual, a minha esposa permite, inclusive ela também tem os amantes dela. Veja o nível de infelizmente que nós chegamos. Veja, infelizmente, e o que mais me deixa, como é que eu posso me expressar? Me deixa chocado, não é o fato do pecado, porque eu sei que pecado existe em todo lugar, diz para pior, mas é o fato de uma pessoa conhecedora da palavra querer justificar a sua imundícia, que em nome dos seus prazeres querer procurar justificativo para os seus erros. Eu não teria problema nenhum em dizer, se aquele cara dissesse: meu irmão, eu tenho essas práticas, mas eu vou deixar, eu estou orando a Deus e Deus vai me ajudar. Eu diria: meu irmão, vou orar junto com você, você vai ser liberto disso. Mas a partir do momento que o cara ele tenta justificar, que ele tenta de fato dizer: não é errado não é adultério, porque minha esposa está permitindo a minha imoralidade sexual. Cara, esse cara está caminhando, e ele está de cabeça para baixo na realidade, dentro do lamaçal de pecado que colocaram ele, é o que ele se colocou. Então, se nós afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas a nossa vida não é uma vida que nos leva ao arrependimento, infelizmente nós estamos em treva. Infelizmente nós estamos andando por lugares os quais de fato Deus não planejou para nós. Então, ele vai dizer: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja agora, João continua no mesmo processo da comunhão. Ele vai dizer que para que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado, existem algumas condições. Primeira condição: eu estar na luz. Não, Jesus me perdoa. Jesus perdoa quem está na luz. Vou ler novamente para você entender. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, e mantermos comunhão uns com os outros, ou seja, eu preciso estar em Deus. Segundo, eu preciso estar relacionado com os meus irmãos. Aí sim, mediante arrependimento, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas as pessoas pensam: não, eu vou viver minha vida de imoralidade, minha vida de depravação, minha vida de injustiça, enganando, fazendo tudo que não se deve fazer. Ai, Deus me perdoa. Não perdoa não. Deus só vai perdoar você se você estiver na luz. Quem está nas trevas não tem perdão para ele. O cara está lá no mudão, apronta, tal, mas Deus me perdoa. Não, se você precisa vir para a luz primeiro. Se não estiver na luz, não tem como ter perdão para a sua vida.
É vir para a luz, manter comunhão com a igreja, uns para com os outros. Aí sim o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Vocês estão comigo, amém? Não é eu que afirmo isso, é o texto. O texto é bem categórico, é bem expresso, é bem claro. Então tem muita gente se enganando. Tem muita gente vivendo suas vidas de imundícia, sua vida aprofundado nos seus pecados, aprofundado nas suas imoralidades, nas suas injustiças, andando em trevas por completo e dizendo: não, mas Jesus me perdoa. Se eu pedir perdão, Ele me perdoa. Você precisa vir para a luz. Você precisa estar em Deus, para que realmente, a partir desse momento, você realmente tenha uma vida transformada. Porque, é como eu falei, a partir do momento de fato que eu me aproximo do Pai, a partir do momento que eu me aproximo dEle, todo o meu pecado é trazido às claras. Por isso é que quem está no pecado e não se arrepende está muito distante de Deus. Ou se alguém está na igreja dizendo: eu estou na igreja, mas o meu pecado não me incomoda, é porque você não está em Deus. Porque quando Deus está em nós, a luz dele resplandece e nos mostra todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Aí ele continua, verso 8: se dissermos que não temos cometido nenhum, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Lê apenas o versículo 9 e não lê o contexto. O contexto, João vai dizer no versículo 7, que eu preciso estar na luz, que eu preciso ter comunhão vertical, horizontal. Aí sim, aí a partir desse momento, eu de fato peço perdão e Deus de fato me perdoa. Porém ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado algum, nós somos mentirosos. Por isso é que há uma afirmação de um grande pregador, que ele vai afirmar que o evangelho, o cristianismo, é a religião dos pecadores. O evangelho, o cristianismo, é a religião dos pecadores. Mas que pecadores são esses, pastor? Dos pecadores arrependidos, dos pecadores que reconheceram suas fraquezas, que reconheceram suas imperfeições, suas limitações, seus erros, e se achegaram a essa luz. Então o cristianismo de fato não é a religião dos perfeitos, não é a religião dos que não cometem erros. João vai ser mais enfático ainda quando ele vai dizer: se nós dissermos que não temos pecado algum, mentimos, e o Espírito de Deus não habita em nós. Então precisamos refletirmos acerca dessas verdades, precisamos entendermos que precisamos de fato estar próximo de Deus, revendo constantemente. Eu estou lendo um livro que eu aconselho todos vocês lerem. O livro é simplesmente fantástico. Santidade, de R.C. Hallen, justo. E o livro é muito bom, muito, muito fantástico. E ele vai nos mostrar o nosso estado pecaminoso. Ele vai mostrar que o pecado na vida do homem é igual a um câncer, que não deve ser tratado com aspirina, com AS ou algo desse tipo, mas que precisa ser tratado com medicamento forte, para que de fato consiga ser liberto. E o único medicamento realmente para o câncer chamado pecado é compreensão do Evangelho de Jesus. Somente eu compreendendo o Evangelho é que de fato eu vou me arrepender dos meus pecados. Porque é que tem muita gente visitando a igreja, mas não se arrepende dos seus pecados. É porque muita gente, infelizmente, visita a igreja, mas não compreendeu de fato o que é ser um cristão autêntico e verdadeiro. Ser um cristão autêntico e verdadeiro é entender que a treva não deve fazer parte da minha vida. Ser um cristão autêntico e verdadeiro é entender que eu preciso andar na luz, porque o meu Deus é luz. Que, de fato, a nossa vida precisa ser uma pregação para quem está lá fora. Que é olhar para nós,
tem que de fato dizer, cara, realmente eu vejo Deus na vida dessa galera. Independentemente da cor do cabelo, independentemente do corte de cabelo, se usa brinco ou não, se tem tatuagem ou não, não são essas questões, não são esses artifícios, não são essas questões estéticas, mas são de fato o abrir da nossa boca, é de fato como nós nos comportamos diante das propostas injustas que são colocadas diante de nós. Que Deus abençoe a vida de você. Vamos colocar em pé nesse momento. Eu quero convidar você para você curvar sua cabeça comigo. E eu quero orar nesse momento, pedindo para que Deus ele nos convide, para que essa luz ela brilhe mais na nossa consciência, para que nós não venhamos nos conformar com os nossos pecados, mas que a gente seja assim uma geração de homens e de mulheres que lutem contra o pecado. Eu sei que enquanto nós vivemos nesse corpo, o pecado infelizmente estará nos atormentando. Mas eu tenho dito e pregado para vocês que a verdadeira característica, marca de um cristão santo, a maior característica de um cristão santo não é não pecar, é não se contentar com o pecado, é não ter o pecado como o animal de estimação de sua vida. Essa de fato é a característica real e verdadeira de alguém que realmente. Uma certa época eu tive um gabinete com um menino, e ele tinha problema na sua homossexualidade. E ele disse: pastor, eu irei lutar com todas as minhas forças para não me entregar aos meus desejos sexuais. Eu disse: meu filho, eu vejo Deus em você de uma forma sobrenatural. E esse jovem já tinha caído? Já tinha caído. Mas o que faz uma pessoa ser santa não é o fato dela não pecar, é o fato dela não se contentar, não se entregar, não aceitar o pecado na sua vida. Que o Espírito de Deus traga essa consciência nas nossas mentes, que o Espírito de Deus de fato ele nos leve a sermos reforçados, a recebermos poder do alto para lutarmos contra todo o pecado que vier contra nós, que nós venhamos resistir firmemente como guerreiros que fomos comprados para sermos a semelhança de Deus nessa terra. O pecado vai chegar, vai bater na tua porta, vai te convidar, mas seja alguém que diga: o meu prazer está no Senhor. Coloca Salmo 1, por gentileza. Salmo 1, verso 1. Eu quero encerrar esse momento orando com vocês, mas a minha oração é que de fato nós tenhamos esse desejo. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Que o nosso prazer não seja em viver uma vida entregue ao pecado, mas que o nosso prazer seja na lei do Senhor, em mantermos comunhão com Ele e andarmos mais profundo, num relacionamento mais profundo com Ele. Então curva sua cabeça nesse momento. Pai, eu quero nesse momento agradecer-te pelo privilégio que temos de podermos estarmos diante da tua palavra, que é mais viva e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, nos levanta como uma geração que não irá se prostrar diante do pecado. Nos levanta como uma geração que não irá se contentar com o pecado. Senhor, sabemos que iremos falhar, sabemos que o nosso corpo irá muitas vezes nos levar ao erro, mas o pecado não será uma prática contínua na nossa vida, o pecado não será algo que nós iremos ter como um animal de estimação, não será algo que nós iremos velar. O pecado pode ser um acidente, mas não será algo planejado na nossa vida, porque nós entendemos que Teu Espírito habita em nós. Senhor, que essas palavras elas estejam martelando, que elas estejam gravadas como brasas vivas na nossa mente, entendendo que nós fomos criados para andarmos na luz, como Tu estás na luz.
que nós devemos manter comunhão uns com os outros, porque Tu nos convidaste para termos essa comunhão. Nos ajuda, Senhor, pois sabemos que a caminhada ela é repleta de altos e baixos. Nós sabemos que o nosso corpo muitas vezes ele falha, mas que Teu Espírito nos ajude a vivermos o melhor diante de Ti. Assim eu te oro, grato em nome de Jesus. Aplauda o Pai bem forte aí, amém?